Oi, pessoal. Vamos lá continuar o nosso curso. É um pouquinho de fibra aí, pois nós já estamos nas fases finais, né, do curso. Vamos para o nosso exemplo da estrutura repita. Essa estrutura, ela é caracterizada pelo, pela seguinte sintaxe. Eu tenho um comando repita até que a minha condição seja satisfeita. Tá? Então, quando essa condição for satisfeita, ele vai sair do laço de repetição. Diferente da nossa estrutura enquanto, né? Na nossa enquanto a condição fosse verdadeira, ele entrava. Aqui ele vai executar enquanto até que que a minha condição seja satisfeita. Tá? Por exemplo, eu tenho um menu, escrever o menu, então, é a minha opção somar, 2, minha opção multiplicar, 3, minha opção sair. Aí, nós perguntamos para o usuário, qual a sua opção? Ele vai digitar 1, 2 ou 3. Se ele digitar 2, nós vamos para a parte de multiplicar. Vai escrever 2 multiplicar. E ele vai novamente executar a repetição. Se nós digitarmos 3, ele vai sair desse laço de repetição, porque ele vai fazer esse loop até que 3x for igual a 3. Tá um pouquinho diferente, mas a ideia de repetição permanece em todos os comandos, né? Então, nós temos aqui a estrutura sintática, né? A sintaxe do comando repita. Então, é repita até que uma condição satisfeita. Também, como nos outros exemplos, nós podemos usar duas condições e um operador lógico. Né? Esse operador lógico pode ser o e, pode ser o ou, e ainda lembrando que nós temos o XOR, o não, né? O não exclusivo, que é a negação da minha condição. Também é um operador lógico. Tá? Então, igual ao comando enquanto, nós podemos ter duas condições, trabalhar com duas condições. Tá? Que não seria diferente, a gente pode também ter que satisfazer essas duas condições para que eu saia do laço de repetição. Então, até que o x for maior que 1 e x menor que 10. Aqui nós temos um exemplo da utilização do comando repita. No caso, ele vai ler um valor V1, um valor V2, realizar a soma desses dois valores e atribuir na variável total. Imprimir na tela total igual e o valor da variável. Então, isso é texto. Isso aqui corresponde à minha variável total, o valor que ela possui. Até que o total seja maior que 15. Então, se eu digito 1 para V1 e 10 para V2, eu não estou satisfazendo essa condição. Então, eu vou entrar no repita novamente. Se eu coloco 11 e 21, então eu já estou satisfazendo essa condição. Então, essa somatória é maior que 15. Total vai ser maior que 15. Então, eu saio do meu laço de repetição. Tá? Essa estrutura é bem simples. Um outro exemplo.
x, uma variável x, está recebendo x mais 1, escreva x. Até que x for igual a 10, tá? Então, o que ele vai fazer? Inicialmente, esse x, ele está valendo 0, né? No nosso programa. Tá? Se o x está valendo 0, 0 mais 1, então o x está valendo, vai ser escrito 1. X é igual a 10? Não. Então, ele vai lá e incrementa. Não vamos esquecer essa palavrinha, que é de fundamental importância. Essa palavrinha incrementa e a palavrinha acumulador, que nós vimos na videoaula passada, tá? Ficar atento a esses termos. Então, vamos lá. O que é incrementar? É adicionar um valor na variável dentro de um laço de repetição. Então, num primeiro momento, o x é 1. Num segundo momento, x é 2. Depois, 3, 4. Eu estou incrementando valores dentro do meu laço de repetição. 5, 6. Quando chegar a 10, x é igual a 10, então eu saio. Então, a única função desse repita é escrever os números de 1 a 10, utilizando uma instrução com o incrementador. Esse exemplo, nós temos qual, dentro do repita, qual a melhor escola de Mossoró? Leia escola. Até que escola seja IFRN, né? Instituto Federal de Rondônia. Então, qual que é a lógica do algoritmo? Ele vai lendo, qual a melhor escola de Mossoró? Você digita, eu não conheço isso especificamente, então vamos usar hipoteticamente. Tá? Então, vamos supor que seja a UFRN. O UFRN, que está sendo armazenado dentro da variável escola. Então, escola é igual a UFRN, que é a variável que está na escola, é igual a IRN, não, falso. Então, ele vai executar novamente o repita. Quando eu digitar IFRN, essa condição, essa variável escola, tendo esse valor, ela vai satisfazer essa minha condição. Então, ele vai sair do repita, do laço de repetição. Pode ver que não existe a obrigatoriedade de que estruturas de repetições devem possuir um incrementador ou um acumulador, tá? Depende do caso do algoritmo. Pode ser que existam algoritmos que exijam um incrementador dentro da estrutura de repetição ou um acumulador. Para os vitoriosos que conseguiram chegar na nossa último subtópico do tópico da estrutura de programação, parabéns e força e honra, com força e honra, vamos fechar esse curso com chave de ouro aí. A estrutura para faça, ela embute dentro da própria sintaxe do comando o incrementador, a condição de parada e a condição que tem que ser analisada. Tá? Então, eu vou para o próximo slide, que fica mais fácil compreender. Para x de 1 até 10, faça. Tá? Então, ele já me deu a condição de parada, que é de 1 até 10. Ele vai fazer, escreva x. Então, fica fácil de entender que ele vai escrever 1, 2,
3, 4, 5, isso até o 10. A condição par é uma condição bem agradável de ser utilizada. E ela pode ser, com ela, né, nessa instrução, pode ser agregado o incrementador. E esse incrementador ele pode ser positivo, como é o nosso caso aqui acima, ou ele pode ser negativo, retroativo. Lembra o nosso exemplo onde nós tínhamos o incrementador x, que ia receber x mais 1? Então, esse é um incrementador positivo. Um incrementador negativo é o incrementador onde nós temos x vai estar recebendo x menos 1, tá? Então, ele é retroativo. É como se eu tivesse, ó, eu estou imprimindo em ordem decrescente de 10 até 1. E esse aqui em ordem crescente de 1 até 100. Nesse exemplo, vamos compreender para que vocês familiarizem com o comando para. Para x de 50 até 100, faça. Então, ele vai escrever de 50, todos os números de 50 até 100, imprimindo na tela em ordem sequencial, tá? Esse, nós já temos um incrementador presente aqui, ó, passo 2. Ah, Andréia, mas o outro era passo 1. Sim, porque o exemplo que eu dei para vocês era x que está recebendo x mais 1. Nesse caso, o nosso incrementador está incrementando de 2 em 2. Tá? Então, nós vamos ter de 30 até o 50, que é o intervalo que ele vai escrever todos os números. Só que vai ser feito de 2 em 2. Ó, 30 mais 2, 32. 32 mais 2, 34, tá? E isso ele vai fazer até chegar aos 50. Bem fácil, né? Aqui, nesse exemplo, nós já temos o retroativo, onde nós temos o sinal negativo, né? Então, eu vou de 80, eu vou em ordem decrescente até o 40, só que isso de 5 em 5. Então, eu vou 80, 80 menos 5, 75, né? 75 menos 5, 70, e eu vou fazendo isso até 40. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do curso. Espero que tenha sido proveitoso para vocês essas videoaulas, né? E até o semestre que vem com a nossa linguagem de programação, PHP, e muitas videoaulas para vocês. Boas férias a todos.